Sabe, quando a gente olha para a presidência do Brasil, parece que estamos vendo uma porta giratória. Entra um, sai outro e muitas vezes antes do esperado. É um padrão que se repete desde que o Brasil é república. Mas o qual comum é isso de verdade? A resposta, olha, é bem surpreendente. Mais da metade, é isso mesmo. Mais da metade dos 39 presidentes que o Brasil já teve ficou só por um mandato. Ou porque não puderam continuar, ou porque simplesmente não conseguiram. Esse dado, por si só, já mostra que tem um quebra-cabeça bem interessante para a gente montar aqui. E aí, claro, vem a grande pergunta, né? Por quê? O que explica essa tendência que atravessa décadas e décadas da nossa história? Para entender isso, a gente precisa voltar lá no começo de tudo. Então, vamos lá. Vamos mergulhar na fundação da República. Porque, naquela época, ter um mandato só não era a exceção, era a regra. Mas a semente da instabilidade, essa já estava sendo plantada ali. A primeira Constituição da República, lá de 1891, era bem clara: proibido reeleição. A ideia na época era evitar que alguém ficasse muito tempo no poder, para não concentrar demais, sabe? Então, por lei, os presidentes da chamada República Velha já estavam destinados a um mandato único. Só que, olha que curioso, a realidade conseguiu ser ainda mais instável do que a própria regra. O Marechal Deodoro da Fonseca, o cara que proclamou a República, o nosso primeiro presidente, não conseguiu nem terminar o mandato dele. Ele renunciou no meio de uma crise política gigantesca. E o padrão continuou, mas por motivos bem diferentes. Não era só a lei impedindo. Teve de tudo um pouco. O Deodoro renunciou por pressão, o Afonso Pena morreu antes de terminar o mandato e o Washington Luiz foi simplesmente tirado do poder pela Revolução de 30. Quer dizer, a descontinuidade já vinha de várias formas. Agora, vamos dar um salto no tempo para um período em que as saídas da presidência ficam ainda mais, digamos, dramáticas. Meados do século XX foram uma verdadeira montanha-russa na política brasileira. Olha só essa confusão. Depois do trágico fim de Getúlio Vargas, o vice dele, Café Filho, assumiu. Mas aí ele precisou se afastar por um tempo por problema de saúde. Quando foi para voltar, não deixaram. Os militares deram o que ficou conhecido como golpe preventivo, para garantir a posse do Juscelino Kubitschek, que tinha sido eleito. E quando a gente acha que já viu de tudo, aparece Jânio Quadros. Ele foi eleito com uma votação estrondosa e depois de só 7 meses no cargo, ele renuncia. E a justificativa? Uma carta misteriosa falando de forças terríveis. O país inteiro ficou sem entender nada. O que eram essas forças terríveis? Bom, hoje os historiadores têm um consenso. Aquilo foi uma jogada política muito arriscada. Uma tentativa de autogolpe. A ideia do Jânio era que, com a renúncia dele, o povo ia pedir a sua volta, e ele voltaria com muito mais poder. A aposta, bom, deu muito, mas muito errado. Agora a gente avança de novo e o Brasil volta a ser uma democracia. As regras do jogo mudam, a reeleição passa a ser permitida, mas aquele velho padrão de mandatos que não terminam ou não se repetem, ele continua firme e forte, só que agora por outros caminhos. E o caso mais famoso disso, claro, é o de Fernando Collor. A simbologia era enorme. O primeiro presidente eleito por voto direto depois de mais de 20 anos de ditadura. Mas o governo dele foi interrompido por um escândalo de corrupção que parou o Brasil e meio que inaugurou a era moderna dos impeachments. E o processo foi uma avalanche. Começou com as denúncias de corrupção, ganhou uma força gigantesca com os protestos dos caras pintadas nas ruas e culminou numa votação histórica na Câmara. No final, mesmo tentando renunciar no último minuto, o Collor acabou condenado pelo Senado de qualquer forma. Anos mais tarde, a gente tem o caso de Michel Temer. Ele não sofreu impeachment, terminou o mandato que herdou, mas ele enfrentou uma impopularidade que bateu recordes. Chegou a ter só 3% de aprovação contra 82% de reprovação. Com números assim, nem se cogitava uma reeleição, era politicamente impossível. E isso nos leva a um marco histórico bem recente. Desde que a reeleição passou a valer, em 1997, vários presidentes tentaram e conseguiram. Mas Jair Bolsonaro entrou para a história como o primeiro, e até agora único, presidente a tentar a reeleição e perder a disputa nas urnas. E por que isso aconteceu? A análise aponta para um conjunto de fatores. A maneira como a pandemia foi gerenciada, a volta de uma crise econômica com inflação alta, o desgaste político e uma rejeição muito forte em estados-chave na eleição. Foi a soma de tudo isso que impediu o segundo mandato. Ok, então,
A gente passeou por diferentes momentos da nossa história. Vimos renúncia, morte, golpe, impeachment, impopularidade e derrota na urna. Chegou a hora de juntar tudo isso e responder aquela pergunta lá do início. Afinal, por que essa presidência de um mandato só é tão comum no Brasil? A grande verdade é que não existe uma única resposta. É uma espécie de tempestade perfeita. A gente tem uma instabilidade que vem lá do berço da República, regras que mudam ao longo do tempo, crises econômicas que aparecem e destroem a popularidade de qualquer um, escândalos de corrupção e, para completar, um sistema político super fragmentado que torna a tarefa de governar um desafio diário. E aí alguém pode pensar, mas e o Fernando Henrique, o Lula e a Dilma? Pois é, eles são as exceções que, no fim das contas, confirmam a regra. O fato de que eles conseguiram navegar por todo esse mar turbulento e garantiram um segundo mandato só mostra o quão difícil é essa tarefa. O sucesso deles se torna ainda mais impressionante nesse contexto. E tudo isso deixa uma reflexão final no ar. Com um histórico tão consistente de rupturas e mudanças, fica a pergunta: a estabilidade política no Brasil é uma meta que a gente um dia vai alcançar? Ou essa mudança constante, essa porta giratória, é simplesmente uma característica da nossa realidade política?